Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra falar com vocês de mais um livro que eu li. Eu não tinha ideia que livro era esse. Eu não sabia nada desse livro. Eu comprei ele, confesso pra vocês, por causa do outro livro que eu tinha lido do mesmo autor. Mas olha, sabe que surpresa boa? Aquelas coisas que dá até gosto da gente entrar às cegas e comprar um livro na livraria? Pois é, foi isso. Eu tô falando disso aqui, ó. Butcher's Crossing. Meu inglês não é tão bom, mas eu acho que é isso, tá? Do John Williams. Esse livro aqui é da Rádio Londres. Tem até uma capa muito parecida com outro livro do John Williams que eu já tinha lido, que é Stoner. Que, aliás, é um livro muito legal. Mas eu tive algumas pequenas implicâncias com Stoner, por isso que eu não cheguei nem a fazer vídeo nem nada. Mas foi coisa pequena, porque foi um livro que eu gostei muito. E eu tava com muita curiosidade para ler esse outro livro do John Williams. Como eu disse, eu não sabia nada a respeito desse livro. Eu comecei a primeira página dele sem sequer olhar a sinopse, ter ouvido nada de nada de nada. Então, qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que isso aqui era uma espécie de um faroeste? Eu me lembrei muito daqueles filmes da Sessão da Tarde de faroeste que eu assistia nos anos 80, né? E como eu nunca gostei desse estilo de filme, gente, a minha primeira reação quando eu comecei a ler e perceber o que era isso foi parar e falar, meu, que droga, onde eu me meti, meu? Não vai rolar. Eu tava completamente enganada. Tava esquecendo que esse é um livro de John Williams, certo? John Williams é capaz de fazer um livro sobre qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer jeito, e deixar a coisa sensacional. Stoner, por exemplo, é um livro que se passa num universo intelectual, dentro de uma universidade, praticamente, né? Com alguns flashes fora, mas a grande parte dele se passa dentro de uma universidade, com professores, e você acha que ali não vai ter graça, que ali não vai ter suspense, que ali não vai ter aventura? Mas tem, e tem de monte. Então você imagina o que esse cara vai fazer nesse livro. Essa história se passa no Kansas, lá no interiorzão dos Estados Unidos, sabe? No final do século XIX, numa época em que ainda as terras estavam sendo descobertas e ocupadas, e aonde as cidadezinhas no meio daquele nada eram realmente aquelas cidadezinhas típicas de faroeste, sabe? Sabe aquelas cidades que eram todas marronzinhas, assim, com chão de terra batido, e as casas todas de madeira, e aquele clima de que alguma coisa muito terrível vai acontecer a qualquer instante? É exatamente esse o clima de Butcher's Crossing. O personagem protagonista dessa história é o Will Andrews. Ele chega logo no começo do livro em Butcher's Crossing, e a gente não sabe exatamente o que ele tá fazendo ali, para onde ele tá indo, qual a intenção real dele. A gente também fica meio na confusão. Mas assim que ele chega na cidade, ele vai procurar um amigo do pai, que mora nessa cidade, e pergunta sobre os caçadores de búfalos. Já era um período em que a caça de búfalos já estava muito em queda. Só que conversando com um desses caçadores de búfalos, o Miller, ele se anima em fazer uma nova viagem em busca de búfalos, mas num lugar muito mais distante e muito mais selvagem ainda. O que vai acontecer daí pra frente, gente, nessa caçada de búfalos, é algo fora do comum pro leitor. Pro leitor, tá? Porque eu vou contar pra vocês, esse livro foi um daqueles livros que me causou muitas reações físicas mesmo. Eu tive sede, muita sede. Aliás, minha dica, pegue um squeeze com água e deixe do lado enquanto você lê esse livro, tá? Eu tive fome, eu sentia frio, eu senti uma solidão incômoda, uma angústia no peito enorme. Teve passagens que eu achei que eu precisava tirar o casaco de tanto calor que eu estava sentindo. E em outras que eu estava roendo os dedos da mão, do pé, o pé da mesa, enfim, de tanta ansiedade e a aflição que eu tava. É um livro que não deixa o leitor fisicamente distante da história. Não, você vai pra dentro, você entra dentro desse livro. E quando você vê, você tá completamente envolvido com essa narrativa, que é muito simples, seca, direta, no estilão John Williams mesmo, mas que tem essa capacidade de envolver a gente de uma tal forma que a gente embarca junto. As descrições de paisagens, de sentimentos, de sensações, ela é muito certeira, sabe? E isso deixa a gente muito conectado com o que está acontecendo nessa história. A viagem é feita por Will Andrews Miller, que é o responsável pela caçada, e mais 2 outros personagens.
Esse cara mesmo, o Miller, gente, ele é um verdadeiro índio, sabe? Em vários momentos eu lembrava daquelas lendas indígenas do nosso país e aquelas lendas indígenas americanas também, aqueles homens que se misturavam com a natureza e que meio que você não sabe onde começa um e termina o outro, sabe? Era uma coisa incrível. Eu particularmente achei o Miller muito mais interessante do que o protagonista principal da história. Mas a gente entende que, na verdade, a jornada desse rapaz é uma jornada que passa por Miller, né? Passa pelo evento da caçada, passa e vai além, porque ele está fazendo uma jornada de autodescoberta, né? Uma jornada de autoconhecimento. É um cara que está a fim de descobrir os seus limites ao extremo, sabe? Esse é um livro, então, que vai falar pra gente desse universo selvagem, dinâmico e incrível, que é a natureza intocada, né? Esse é um livro que fala, então, sobre passar limites, ir ao extremo. Quem gosta de esportes radicais, quem gosta de trilha, quem gosta de viagens ao desconhecido, vai amar esse livro. Porque ele é uma verdadeira expedição, uma aventura. Eu fiquei muito impressionada. Eu achei esse livro mais legal do que Stoner, na minha opinião. Esse livro é um livro que eu li extremamente rápido porque eu não conseguia largar dele. É um livro muito gostoso de ser lido. Pretendo em algum momento relê-lo, sem dúvida nenhuma. É um livro que eu quero sentir de novo essas emoções todas, porque eu tenho certeza que mesmo numa releitura eu vou sentir as mesmas coisas. Bom, gente, essa é a minha dica. Leia, vai lá e lê logo. Pega esse livro e começa a ler logo. Livraço da Rádio Londres. Uma super bola dentro da Rádio Londres. Eles acertaram muito lançando esse livro, viu? Então, gente, é isso. Corre lá, vai lá ler. Eu volto pra falar mais sobre os livros que eu li e espero que sejam livros tão legais quanto esse, tá bom? Tchau, galera, até mais!